prática e que possam ganhar crianças para o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje o tema é muito importante e eu quero que vocês entendam tudo que eu vou dizer. Eu, claro, não sou psicólogo, não sou a pessoa talvez adequada para dizer sobre isso, mas é um tema que eu quero que você se concentre muito no que eu vou dizer. No que eu vou dizer, não que eu tenha algo a dizer, mas é que Jesus, Ele quer sarar feridas aqui nesta noite. Irmãos, eu entrando em diálogo com o Lucas e falando, a gente conversando muito sobre isso, o Lucas é muito inteligente para esses assuntos, não que ele não seja para os outros, né? Mas para esse assunto em especial, e ele me mostrou que como é difícil encontrar alguém que não tenha tido um tipo de trauma na vida. Como é difícil, irmãos, porque são guardar memórias de muita coisa. E nós sabemos que as crianças, essas nossas crianças que passaram aqui, existem estudos falando sobre traumas, que crianças reagem de uma certa forma depois de nascidas, com coisas que ouviram ainda dentro da barriga da mãe. Então, se uma criança, dentro da barriga de uma mãe, escuta algo e já tem um trauma, o que significa trauma, irmãos? Uma ferida. Um fato que ocorreu, e geralmente a palavra trauma se denota de uma forma negativa, e é mesmo. Mas, irmãos, é impossível, é difícil nós dizermos que não existe ninguém com traumas. Eu tenho alguns, muito poucos, porque graças ao Senhor Jesus, minha família foi muito sempre estruturada na palavra de Deus. Eu acredito que isso possa ter ajudado a não ter vivido muitos. Mas, por exemplo, vocês podem dizer que não, mas eu me lembro, não sei qual idade que eu tinha, que eu fui esquecido no jardim de infância. Você lembra disso, bebê? Você é velho, hein? Eu me lembro desse dia, irmãos. Eu tinha lá quantos anos? 5 anos, 6 anos. Eu me lembro exatamente. E o pior de tudo, eu me lembro que eu estava no jardim, não sei quem conhece a região aqui na Guararapes, tinha um jardim, tem lá até hoje o jardim, e a minha tia morava de frente, mãe da Miriam, da irmã Miriam, tia Lina. Então, irmãos, para mim era assim, por que minha tia não vem me buscar? Então, se isso é um trauma, é um trauma. E eu guardei isso no meu coração, infelizmente. Mas, queridos, o que eu quero tratar aqui hoje é um assunto muito extenso. Seriam semanas de pregação, mas eu creio que Jesus pode fazer a cura em um só dia. Amém? Irmãos, muitos de nós vivemos o que vivemos e vivemos da forma que vivemos por causa de traumas da infância. Conversávamos ontem, eu e minha prima Nandinha, Fernanda, na casa dela, passei lá exatamente na hora do almoço, consequência, né? Coincidência, passei lá. E aí nós falávamos sobre isso. E, irmãos, muita coisa que acontece na vida do ser humano, e hoje você faz, talvez seja um trauma que você viveu há um tempo muito longe, mas que ele é muito presente na sua vida, infelizmente. Tem N passagens bíblicas que eu poderia trabalhar aqui hoje. Mas antes de trabalhar qualquer momento, qualquer palavra, eu quero te convidar a você ficar de pé, em nome de Jesus. Porque eu quero que você ore pela sua mente. Eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus para abrir o seu entendimento nesse momento. Eu quero que você ore com imposição de mãos sobre a sua cabeça. E eu quero que você ore pedindo ao Senhor para te mostrar se há algum trauma. E os traumas que você já sabe que existem, que eles sejam hoje reprimidos pelo poder do Senhor Jesus. E eu creio que você tem essa fé. Amém, irmãos? Por isso que o tema é importante em dizer, em nós entrarmos nessa seara. Porque, irmãos, a partir do momento
que você nascer de novo na metanoia, numa transformação de mente, nunca mais você será o mesmo. E até hoje, o que foi construído ao longo da sua história pode estar atrapalhando a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, destruindo a sua felicidade, destruindo o seu casamento, e você não sabia. E eu quero te convidar a você colocar a mão sobre a sua cabeça e nós orarmos. Esquece toda a vaidade, irmãos. Esquece toda a vaidade, mulheres, homens, e eu quero que vocês coloquem a mão sobre a cabeça de vocês para nós orarmos, amém? Senhor Deus, nós oramos ao Teu Espírito, nós oramos crendo na vitória no Senhor. Deus, pela misericórdia do Teu Espírito Santo, eu quero clamar nesta noite. É claro, Senhor, que eu não sou a pessoa adequada, eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre isso. Mas se o Senhor colocou no meu coração, é que o Senhor quer curar feridas nesta noite. É que o Senhor quer curar paradigmas, tirar paradigmas. Eu quero clamar ao Teu Espírito Santo, que venha libertar mentes, que venha libertar grilhões, que venha transformar vidas. E pelo poder do Teu Espírito Santo, eu quero crer na vitória, em nome de Jesus. Sobre cada mente, eu ministro agora libertação no Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos abençoe em paz, que o Senhor nos mostre na Tua palavra o que o Senhor quer dizer a esse rebanho tão saudável pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, creio nisso. Abra sua Bíblia. No livro do profeta Chorão, que não foi chorão. Jeremias. Aleluias, aleluias. O Senhor quer falar nesta noite, amém? Deus vai falar no seu coração. Jeremias, capítulo 8. Aleluias. Jeremias 8, versos 20 ao 22. Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Amém. Senhor, nós oramos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, podem se assentar. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Se você está com seu celular, desligue ele ou põe em modo avião. Não permita que você pisque nesta noite. Porque o que o Senhor vem colocando no meu coração não é de hoje, sobre traumas, feridas, coisas que aconteceram há muitos anos, mas que infelizmente vem impedindo a vida espiritual de muitos cristãos. Eu fiz uma pergunta, perguntei no Instagram da igreja, quem não nos segue, né, IMW8X Oficial, segue lá, e eu fiz uma enquete perguntando, os cristãos têm traumas, sim ou não? 100% responderam que sim. Irmãos, traumas são coisas que aconteceram em momentos que te marcaram eternamente. Eu já contei um para vocês, que eu fui esquecido no jardim. Não é por culpa da minha mãe ou do meu pai. Meu pai estava trabalhando. A minha mãe tinha saído, levado o meu irmão ao dentista. E, irmãos, uma mulher para 3 crianças. Com a escadinha de 1 ano e 1 mês para cada um de diferença. Então, quando aconteceu isso, eu me lembro, eu brinco, volta e meia, eu levo lá, falo isso com a minha mãe. Mãe, mas ela vai e fala, meu filho, não fala nesse assunto mais. Mas, irmãos, eu tenho outros também.
Eu estou já abrindo o meu coração para depois você abrir o seu. Amém? Eu tenho outros, irmãos. Tinha 17 anos, trabalhava numa empresa. Eu era o único estoquista dessa empresa. E hoje, aqui na igreja, eu tento quebrar isso todas as vezes que fala em reunião comigo. A reunião eu já lembro quando eu tinha 17 anos. Foi pouco tempo atrás. Pouquíssimo, eu me lembro ainda. Mas, irmãos, o que eu quero dizer... Aumenta o retorno para mim um pouco, Lucas. O que eu quero dizer com isso? A reunião, lá naquela empresa que eu trabalhava, tudo que acontecia de ruim era só uma única pessoa. O Glauber. Tudo que acontecia, toda reunião, sobrava para quem? Para o Glauber. Irmãos, então quando você me chama para uma reunião, eu já arrepio. Eu falo, não, mas eu tenho que quebrar isso na minha vida. Irmãos, eu sofri tanto naquela empresa. Eu trabalhei lá 1 ano e 8 meses. Que eu era o único estoquista daquela empresa. E eu estava lá no estoque. O estoque era como se fosse um alto assim. Tinha uma escada e eu chegava lá todos os dias de manhã. Pegava a minha carteira e deixava no meu setor de trabalho e ia trabalhar. Aí um dia eu olhei assim, eu vi uma das funcionárias entrando lá na área onde eu trabalhava. Eu olhei, eu vi ela mexendo na minha carteira. E eu vi que ela olhava assustada, sabe? Ela estava pegando dinheiro na minha carteira e olhando, eu fui e falei... Aí eu fiquei tão sem graça, que eu voltei para o estoque, e lá de dentro comecei a cantar um louvor. Aí ela assustou, viu que eu estava chegando, mas eu tinha visto a cena. E aí comentei com uma gerente, falei, fulana, aconteceu isso e isso. A fulana de tal mexeu na minha carteira, eu vi com os meus olhos. Vamos fazer uma reunião para resolver isso. Quem é o culpado? O Glauber que deixou a carteira lá. Só para vocês verem, irmãos, isso é para mim ainda, soa, né, como um trauma. Por isso que eu gosto de falar, irmão, vamos fazer a reunião aqui na igreja que resolve as coisas. Igreja tem a mania de fazer reunião que não resolve nada, né? Eu já lutei contra isso. Aqui na igreja a gente faz uma reunião e ela tem que dar resultado. Por quê? Irmãos, nós criamos algumas coisas, não é só na infância. Isso eu tinha 17 para 18 anos. Mas hoje, o que o profeta Jeremias está falando aqui, não é ele que está falando. É o próprio Deus falando ao povo de Israel. Antecedendo o período babilônico, o exílio babilônico, e Deus que diz isso. Deus disse, o verão já está chegando, o inverno já passou e ainda vocês não estão salvos. Aí depois, lá no verso 22, Deus pergunta assim, não há bálsamo em Gileade? O que Deus quer dizer com isso? Não há quem cure. No meio de vocês não há um Deus que cura. Porque em Gênesis 37, 25, quando José foi vendido pelos seus irmãos, estava descendo uma carruagem vindo de Gileade. A cidade de Gileade era conhecida porque vendia grandes especiarias. Todo mundo aqui sabe o que é especiarias, né? Condimentos, coentro, manjericão, orégano, tudo, coloral, tudo isso são condimentos, especiarias. E a cidade de Gileade era famosa por ser uma cidade que preparava óleos medicinais que curavam. Aí Deus pergunta para o povo de Israel, não há Deus no meio de vocês que possa curar a ferida de vocês? Não há bálsamo em Gileade? E quantas vezes nós cantamos isso diante do trono, né? Há um bálsamo em Gileade, e você nunca preocupou em saber o que está falando. Há um bálsamo, irmãos, e o que eu quero dizer nesta noite, neste lugar, o bálsamo de Gileade está aqui, ele é Jesus Cristo, aquele que pode curar as suas feridas. Não há um bálsamo em Gileade? A nossa resposta como filhos de Deus é, há um bálsamo, eu quero receber o bálsamo de Jesus. Há um bálsamo de Gileade, há um Deus que quer curar suas feridas. Irmãos, na Bíblia, no livro de Tiago, não sei de qual a igreja você vem,
se você nos visita. Mas tem igrejas, por exemplo, que tem o óleo amarelo, que é da mirra, o óleo rosa, que é do não sei o quê, o óleo azul, que é calêndula. Já viram isso? Igrejas assim? Que tem um monte de óleo, até acho bonito, irmãos. Mas o óleo significa para nós, lá no Novo Testamento, em Tiago 5, nos ensina que o óleo é para consagração de obreiro e para ungir o que está enfermo. Então era uma prática do Novo e do Antigo Testamento, usar óleos medicinais para curar feridas. A minha pergunta para nós aqui hoje: quem quer uma porção do óleo que pode curar seus traumas? Quem quer, recebam do Senhor Jesus, porque eu creio que só há cura dos traumas, não é o psicólogo. Pode te ajudar muito. Ah, mas pastor, o psicólogo que eu vou, ele não é crente, mas me ajuda tanto. Eu queria saber o que um psicólogo não crente, qual é o conselho que ele te dá? Eu queria sentar, ser um mosquitinho, e sentar lá e ficar ouvindo a conversa sua com um psicólogo não crente. Irmãos, há uma palavra, há um livro que pode trazer cura para os nossos traumas, para a nossa alma. Este livro é a palavra de Deus. E qual de nós não tem traumas? E Deus, usando a boca do profeta, pergunta: não há bálsamo em Gileade? Não existe um Deus no meio de vós que pode curar, trazer uma cura definitiva para os seus problemas, para a sua vida? Existe, irmãos. O nome dele é Jesus Cristo. Eu vou dizer isso aqui ao longo da mensagem, mas umas 20 vezes. Porque, irmãos, nós não podemos procurar bálsamo, nós não podemos procurar cura, a não ser no nome do Cristo, a não ser em nome de Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Traumas são sequelas emocionais, deixadas por alguma coisa que você viveu, ou que fizeram com você. Por que você hoje é tão abastado na sua compra? Por que você não compra só o necessário para a sua casa? Por que você joga alimento fora? Pode ser um tipo de trauma. Por que você hoje compra 5, 6 tipos de roupa? Por que você hoje tem algumas atitudes que, irmãos, tem muita gente que compra roupa que não precisa, por causa de problemas na infância. Não tiveram roupa, não tiveram chinelo. Aí hoje que tem uma condiçãozinha, compra 3, 4 chinelos. Irmão, não sei você, mas eu tenho um chinelo, e ele é havaiana, aí ele arrebenta, eu compro outra correia, coloco nele, e vai até o final comigo. Vocês estão identificando, né? Aí vocês vão, procura correr, troca a correia, ele vai durar até ele ficar fininho assim, ó. Você sentiu o chão, aí você troca. Tem tantas coisas que você faz hoje, que podem ser traumas que foram adquiridos em épocas passadas. Eu acho um absurdo o crente perder comida. Eu acho absurdo nós sermos tão relapsos e gastar nossa vida, dinheiro, com coisas que não vamos precisar. Eu quero que você hoje faça uma anamnese da sua vida. Eu quero que você hoje faça um filtro na sua vida e procure resolver os teus traumas, porque eles já estão excluídos quando você tem o sangue de Jesus. Eu brinco com a Nandinha, você chega na casa da Nandinha, tem 20 talheres, né? 20 tipos de talher. Aí ontem eu estava até pegando o pé do meu tio, falei: tio, você deve ter faltado talher para almoçar um dia, e o senhor hoje tem 20 tipos de talher. Irmãos, a gente pode estar até num tom de brincadeira, rindo, mas isso é muito sério, o que nós estamos fazendo com a nossa vida em Deus. A nossa mente, e hoje os cientistas descobriram que a nossa mente, você pode até achar que é bom,
mas ela guarda os seus traumas no seu subconsciente. E quando você acha, não, então peraí pastor, se ela guarda tá bom, não. A alma guarda, a consciência guarda, mas o seu corpo reflete. Em ansiedade, depressão, problemas, doenças psicossomáticas. Quando você vê alguém que surtou, ele não surtou à toa. É um acúmulo de problemas, de situações, de fúria, de ódio que foram guardadas e não foram confessadas. E a Bíblia diz, irmãos, que quando nós o recebemos, nós depositamos em Deus toda a nossa confiança, toda a nossa fé, nossa confiança. E eu quero que você hoje analise a sua vida. Porque essa ideia da consciência, guardar os seus traumas, ela é prejudicial. Ela vai aparecer não que você, como é que eu digo isso? Não que você não veja, mas o seu corpo vai mostrar que existe um trauma. Pastor, como é que eu resolvo isso? Na cruz de Cristo. Como é que eu resolvo isso? Chorando aos pés de Jesus. É derramando na presença de Deus, para que Ele, irmãos, tape o buraco que existe no seu coração. Quantos cristãos que estão deprimentes, depressivos, ansiosos. E quando nós somos ansiosos, e eu já disse isso outras vezes, ansiedade, depressão, ansiedade, melhor ansiedade. Ansiedade é falta de fé. Quem se confessa ansioso aqui? Levanta a mão. Olha. Aí eu pergunto a vocês, o que a sua ansiedade pode te levar? Eu desde adolescente escuto a minha mãe falando um versículo para mim e para os meus irmãos. Quem com suas preocupações aumentará uma só hora ao longo do seu dia? O que te adianta ser ansioso? Quando você se diz ansioso, é porque você talvez não entrega a Deus todas as coisas. Pense nisso, irmãos. A ansiedade, ela é o princípio da depressão. Há pouco tempo, nossa família, perdemos uma prima, 31 anos. Teve uma depressão profunda. E o interessante, irmãos, ouvindo pessoas que já passaram por depressão, que eles estão num lugar qualquer e vem uma voz dizendo, olha, se mate, resolva isso. Resolva isso. E aí o problema é que quando a gente vê alguém que suicidou, a gente fala assim, foi para o inferno, hein? É uma cultura que nós aprendemos há muitos anos, há 30 anos eu venho ouvindo isso. Que quem suicida vai para o inferno, irmãos. A igreja precisa cuidar daqueles que estão com problemas psicossomáticos. Irmãos, eu detesto quando a gente vai para o eclésia da vida e alguém chega para mim e fala, pastor, precisa ser internado. E eu olho para a estrutura da nossa igreja e digo, não tenho condição de fazer isso. Um sonho do meu coração para essa igreja é nós abrirmos um centro de tratamento de irmãos que precisem, irmãos que estão passando por depressão, por ansiedade, por qualquer tipo de doença psicossomática. Irmãos, eu quero muito trabalhar isso. Sabe? E aí eu te pergunto, irmãos, é coisa da mente, é coisa do espiritual? É a mente que está falando para se matar? Eu sei, a Bíblia diz que o Senhor está ao nosso redor. E o inimigo está ao nosso derredor. O derredor, irmãos, eu imagino o derredor de Satanás. É bem distante de nós, porque o sangue de Jesus nos cobre de todo mal. Mas o que eu quero te dizer, irmãos, a depressão é um fato, a ansiedade é um fato. E a ansiedade e a depressão geralmente nascem de um trauma, de um fato, de algo que aconteceu que é abusivo.
E eu quero dizer para os homens dessa igreja: não sejam abusivos com as vossas esposas. Tomem vergonha na cara. Tratem a esposa de vocês como a Bíblia manda. Tratem a esposa de vocês com a honra que elas merecem. Quantos homens da igreja que são estúpidos com as vossas esposas? Tratam com deselegância, respondem na frente de todo mundo, expõem a esposa ao ridículo na frente do grupo de pessoas. Ei, está falando aqui o pastor da igreja, vocês já viram eu fazendo isso? Alguém já viu eu fazendo isso com minha esposa? Uma coisa é o meu diálogo com ela dentro de casa, mas com vocês nunca vão ver eu fazendo isso. Sabe por quê? Porque o meu pai me ensinou a ser homem. Qualquer atitude que vocês veem do meu pai aqui na igreja, levando água para minha mãe, abrindo a porta do carro para ela. Homens abusivos, homens que não respeitam, que não honram as mulheres. Mulher escuta uma vez só, viu? Mulher só escuta o que você falou. O perdão tem hora que elas nem querem escutar mais. Porque, como eu disse numa quinta-feira dessas, palavra lançada. Outra coisa, mulheres que congregam nessa igreja, que têm os seus esposos aqui também. Olha o que vocês falam com o marido de vocês. Ele não é um banana. Ele não é um moleque. Ele é um homem que quer andar com Deus e está lutando para andar com Deus. Sabe por quê, irmãos? Isso tudo são coisas que talvez para você seja insignificante, mas para Deus é muito sério, irmãos. Lembram de uma experiência que eu contei para vocês? Devo ter contado há um ano atrás. Eu estava no seminário, bem rapidamente, contando essa história de novo. Eu estava no seminário, meu irmão Giovanni estava aí, eu queria almoçar com o Giovanni. Aí eu tinha uma reunião do grupo de seminário. Aí o pessoal do seminário me aguardando para a gente conversar. Aí eu falei, gente, não vou poder ficar. A Suelen está passando mal e eu tenho que ir embora. A Suelen estava grávida da Isabela de 4 meses. Aí eu fui embora, irmão, liguei para a Suelen, falei assim, amorzinho, almoçar na mamãe, Giovanni está aí. Tudo bem. Até aí a mentira já tinha, estava dando tudo certo. Irmãos, meu irmão ligou o carro dele, arrancou o carro. 20 minutos depois, minha esposa começou a ficar pálida. Começou a passar mal. Corremos para o banheiro. Ela fez vômito, sujou o banheiro todo. E aí, quando ela estava vomitando, o Espírito Santo falou comigo assim, agora sim ela está passando mal. Tá rindo, Evandei? Não foi com você, varão. Corremos para o hospital, irmãos. Ligamos para a ambulância. A Suelen foi, Isabela lá no ventre, tudo certinho. Suelen passando mal, chegamos lá, horas depois. Isso foi 1h da tarde. Meia-noite, a médica chega para mim e diz assim, olha, vamos ter que operar a sua esposa. Operaram a minha esposa. O cisto que obstruiu ela engravidar por tantos anos, rompeu essa bola de sangue e foi para os outros órgãos. Tiveram que abrir ela e limpar ela e fechar de novo. Ficamos, quantos dias? 5 dias. Ficamos 5 dias internados. Nunca mais, irmãos, da minha boca saiu esse tipo de palavra. Se eu for te visitar e não der tempo, eu vou falar, irmão, não vai dar tempo de eu chegar aí. Não vou aí porque eu estou muito cansado. Porque, irmãos, o que sai da boca talvez seja para a eternidade, hein? Quantos já perderam as suas vidas aí ao longo do tempo? Perderam porque não deixa que lá no final da minha vida eu encontro com Jesus. Encontraram muito antes, sem o Jesus. Traumas, esse tipo de trauma, esse tipo de forma, e homens e mulheres, cuidem do que vocês falam, porque causam traumas e talvez sejam irreversíveis. Abra outro texto aí comigo, irmãos. Salmo
Salmo 42. Deixa aberto aí. E aí eu quero que você vá pensando, irmãos. Traumas existem vários. Abandono familiar, abandono dos pais, abandono do cônjuge, lares tóxicos, lares que prejudicam, lares que não têm paz, né? Comentário que o seu pai ou sua mãe fez lá na sua infância, tudo isso, traumas que nós mesmos criamos, algo que você não tinha condição de comprar, são coisas que podem levar você a um desânimo ou infelicidade eterna. E aí o Salmo 42 diz assim: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, porquanto me questiona o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava junto à multidão, conduzindo a procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor, entre a multidão que festejava. Por que está assim tão abatido a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Ó meu Deus, esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo o meu pensamento desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Do abismo as águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Contudo, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. Esse salmo, Davi, ele escreve para os descendentes de Corá. Corá, Datã e Abirão, aqueles que se rebelaram lá em Números capítulo 13. Aqui é uma descendência desses filhos. Irmãos, esse salmo, quando você estuda um salmo, você fica impressionado. Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Davi estava fugindo desse menino que, de uma forma ou outra, queria tomar o poder do seu pai. Irmãos, se você estudar a história de Davi, Absalão, Aminon, Tamar, Joabe, Salomão, você vai se impressionar. Como, irmãos, um homem foi tão omisso como Davi, como pai. E eu quero que você entenda nessa noite, ele amava Absalão. Ele amava Absalão. Quando Absalão foi morto por Joabe, ele chorou amargamente a morte de seu filho. Você talvez pensaria assim: que absurdo, pastor. Ele perseguiu o pai, ele queria tomar o trono do pai. Por que isso aconteceu? Por quê, irmãos? Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o Salmo 42, ele está explanando, ele estava escondido, fugindo de Absalão. Absalão tinha subvertido, tomado o poder do seu pai, e ele era o rei momentâneo de Israel, Absalão. E Davi estava escondido com um número de pessoas, e aí ele começa a dizer: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, anseia minha alma. Ele começa a dizer: Senhor, a minha alma está triste, a minha alma está amargurada, a minha alma está profundamente perturbada. Aí ele diz, no verso 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus?
Por quê? O rei que fazia o momento de chegar até Deus. O profeta, o rei ou o sacerdote. Aí no verso 3 ele diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto me questionam o tempo todo, onde está o teu Deus? Eu não sei, irmão, se você pensa dessa forma, se você acha que é um exagero da parte de Davi, mas quem está em depressão não tem nem vontade de comer, não tem apetite, fecha-se o quarto, tudo escuro, uma forma que ele não quer ter ninguém por perto, ele não quer mais se aceitar, e Davi diz: eu choro, o meu único alimento é chorar, Deus. O meu único alimento é derramar-me em choro, em desespero, porque eu estou sendo perseguido pelo meu filho Absalão. Absalão significa aquele que adora a Deus, e aquele que adora a Deus está me perseguindo. Aí ele disse: eu choro de dia e de noite, a única coisa que eu me alimento é a lágrima que desce do meu rosto e cai na minha boca. É um choro desesperado, irmãos. Aí ele diz: Deus, eu tenho sede de Ti, eu tenho uma alma que anseia pelo Senhor. Irmãos, e nós temos que aprender como igreja, nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. O seu espírito, ele está conectado em Deus através do sangue de Cristo, amém? Mas a sua alma talvez esteja enferma. Talvez a sua alma esteja, como Davi disse aqui, chorando de dia e de noite, porque talvez você ainda não entendeu que é o Senhor que supre as suas necessidades. Aí ele diz, verso 4, recordo-me das ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava junto à multidão. Davi está dizendo: Senhor, eu me recordo quando eu fui ovacionado, quando eu entrei em Jerusalém. Eu me recordo quando fomos transferir a arca de Deus de lugar, e nós adorávamos em uma grande multidão, até chegar na casa de Uzá. Eu recordo, são lembranças. Quantos cristãos que vivem de passado, irmãos? Quantos cristãos vivem: pastor, eu há 30 anos eu era uma evangelista, eu era um profeta, eu era um pregador, o senhor pregando, pastor, eu pregava igual o senhor. O que você se alimentou no passado não serve para hoje. Por isso que a Bíblia nos diz, o Senhor nos diz, que Ele dá a nós vinho novo, amém? Vinho novo, manjar novo, comida nova. O crente, irmãos, se você pegar, por exemplo, o livro do Êxodo, vendo quando o Senhor mandou o maná, Deus mandava o maná diário, não era? Não era, irmãos? Pão nosso de cada dia. O que a Bíblia quer nos ensinar? Você deve se alimentar diariamente. A sua alma, irmãos, tem que estar inundada de Deus. A sua alma tem que estar encharcada do Espírito Santo. Porque, irmãos, a sua alma necessita, os seus traumas necessitam do óleo de Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Davi sabia disso, olha comigo. E ele diz, no verso 4 ainda: conduzido em procissão rumo à casa de Deus. Verso 5: porque está assim tão abatida, ó minha alma? Porque te angustias dentro de mim? Aí, irmãos, preste atenção, Davi está dizendo: alma, por que você está tão abatida? Aí ele diz outra coisa para a alma dele. Ele diz para a alma dele: deposita a alma, deposita toda a tua confiança em Deus. Você pode dizer isso? Deposito a minha confiança toda em Deus. Diga isso: deposito a minha confiança toda em Deus. Porque ainda te louvarei. Porque ainda te louvarei. Irmãos, e corações angustiados
têm dificuldade de louvar ao Senhor. Corações angustiados têm dificuldade de se conectar a Deus. Porque, irmãos, a angústia, ela é algo que vem bloquear os nossos sentimentos de alegria, como eu comecei hoje o culto. Comecei lendo que a alegria do Senhor é a nossa força. A angústia, irmãos, ela obstrui. A angústia, ela obstrui você romper em Deus, você continuar em Deus. A tristeza, a depressão, a ansiedade te bloqueia de confiar. Deposita a tua confiança em Deus, em Deus, em Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Verso 6. Oh, meu Deus. Esmorecida está a minha alma, por isso em ti fixo os meus pensamentos. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Misa, do abismo as águas chamam as torrentes do Troá de suas cataratas, e todos os vagalhões se precipitam sobre mim. Davi, ele quis dizer o seguinte nesse verso 7. Ele quis dizer: os meus adversários estão fazendo barulho. Da mesma forma que o abismo chama água, os meus inimigos estão me chamando, me querendo. Os barulhos que eles fazem, irmão, vagalhões, são grandes ondas marítimas. São grandes ondas que quebram e dão um barulho estrondoso. Aí Davi diz: os vagalhões estão sobre mim, precipitando sobre mim, o barulho dos meus inimigos estão sobre mim. Aí no verso 8 ele diz: contudo, durante o dia o Senhor me concede misericórdia, e à noite comigo está a sua canção de louvor. É a minha oração ao Deus da minha vida. Verso 9, declara a Deus: minha rocha, por que te esqueces de mim? Por que razão caminhar lamentando em direção sobre a opressão dos meus inimigos? Como uma espada que perfura meu corpo e atinge os meus ossos, é a aflição produzida pela zombaria dos meus adversários, questionando-me sem parar: onde está o teu Deus? Porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei, por tua presença salvadora, ó meu Deus. Davi disse no final de tudo isso: minha alma, você está abatida, mas o meu espírito está conectado ao Senhor. Talvez, irmãos, você veio aqui nessa noite ouvir uma palavra que possa trazer refrigério para a sua alma, refrigério para o seu espírito. Mas a palavra que eu quero te dizer nesta noite, que há um bálsamo em Gileade. Ele quer curar feridas, irmãos. Eu quero, em nome de Jesus, que você comece a colocar no seu coração, para no final nós orarmos. Libere perdão para quem quer que seja. Siga em frente com Deus. Porque, irmãos, os dias são findos. Está acabando o prazo de você se decidir. E tantos irmãos guardando traumas passados. E tantos irmãos remoendo algo que até o próprio Deus já perdoou. Ele diz que Ele esqueceu os teus pecados no mar do esquecimento. É passado, irmãos. Porque você está ressuscitando coisa que Deus já te perdoou. Porque você está levantando coisas que não fazem parte mais da sua vida. Pastor, eu me separei da minha esposa, eu a traí, e hoje eu quero um novo recomeço. Irmãos, respira. Você ainda respira. É uma oportunidade de você começar tudo de novo.
Não permita que o seu erro, é claro, confessado, pedido perdão à sua esposa. Não permita que o seu erro te leve a uma condenação de eternidade. Traumas, irmãos, foram vividos, infelizmente. Mas hoje nós temos aqui um Deus que pode todas as coisas. Um Jesus que morreu na cruz e o seu sangue está derramando sobre as nossas vidas aqui, em cada um, em nome de Jesus. Eu quero que você pense no nosso Senhor, passando um bálsamo sobre a sua vida hoje. Mas para isso você tem que lembrar, ou se você tem algum trauma, começar a trabalhar eles na sua vida. Começar a liberar perdão para quem quer que seja. E começar tudo de novo. Porque Deus, Ele não põe vinho novo em odres velhos. Deus, Ele coloca vinho novo em odres novos, em recipientes preparados para receber a glória de Deus. Não tem como você receber vinho novo de Deus com seu odre todo destruído em frangalhos. Não tem como você seguir em frente. Irmãos, escutem isso em nome de Jesus. Não tem como você seguir em frente se você não largar o seu passado. Tem crente que ressuscita o passado. Jesus já esqueceu, Jesus já perdoou. Siga em frente, meu filho. A Bíblia diz que nós devemos prosseguir para o alvo, olhar para frente. É o Senhor. Senhor, Jesus não está lá atrás, não. Jesus está lá na frente. Jesus, Ele hora nenhuma, Ele te diz: olhe para a sua vida que passou. Que hora que Jesus disse isso? Olhe para tudo que você fez. O jovem rico é um exemplo disso. O jovem rico, Jesus disse para ele, olha, o jovem rico chegou para Jesus e disse: Jesus, eu já cumpro toda a lei, eu faço tudo, eu entrego, eu dou meu dízimo de todas as coisas, eu cuido do próximo. Aí Jesus disse para ele: olha, então larga, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. É isso que Jesus disse. Jesus disse: olha, vai lá, cuida dos seus bens, né? Quando você estiver pronto, você venha. Não, o discipulado que Jesus nos chama hoje é agora. O tempo é esse. O Senhor te chama hoje. Se você veio nesse culto hoje, não é para amanhã, para começar amanhã, é para começar hoje. É para começar hoje. Uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que eu te pedi lá no início da pregação: preste atenção no que eu vou pregar hoje, porque pode mudar a sua vida se você hoje virar para o seu esposo e dizer: me perdoa. Virar para a sua esposa e dizer: me perdoa. Vamos começar de novo? Porque, irmãos, como é que nós éramos um no namoro, né? No namoro nós éramos um. No namoro você abria a porta do carro para a namorada. No namoro você pagava a conta. No namoro você chegava sábado, 3 horas da tarde, já estava lá embaçando. Como é que a gente perde isso, irmãos? Como é que nós casados perdemos essas coisas que tinham que ser levadas para a vida inteira? O namoro, existe a paixão, né? E depois que se casa, mata-se a paixão, mata-se o desejo sexual, mata-se o tesão, mata-se a química que você tem com o seu digníssima. Pelo contrário, irmãos, deve se aquecer, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos ser maridos de uma só mulher e amar a ela como Cristo amou a igreja. Cristo ama a igreja? Cristo ama a igreja, irmãos? Ele ama de qualquer jeito? Ele ama de uma forma adúltera, de uma forma descompensada? Ele vai lá ver a igreja de vez em quando? Não, a Bíblia diz que Ele ama, e Ele ama a sua igreja, e nós devemos amar o nosso cônjuge como Ele amou a igreja.
Feministas de plantão, olhem para a Bíblia. Machistas de plantão, olhem para a palavra de Deus. Sejam envergonhados por Efésios capítulo 5, capítulo 4 e 5. Sejam envergonhados como Deus, Ele ama o casamento, Ele ama a família. Esquerdismo do inferno. E tem crente esquerdista. Para mim não é crente. Deus, Ele ama a constituição familiar. Não seja enganado por bolsas famílias. Eu quero que você tenha um momento em Deus agora. E aí Davi finaliza, e eu quero ler o verso 11 de novo. Porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. Davi está dizendo, antes de nós orarmos, Davi está dizendo assim: alma, por que você está tão sofrida? Eu ainda vou louvar a Deus, eu ainda vou exaltar a Deus. E isso aconteceu, irmãos. Davi tinha certeza que o que Deus deu, Deus não permitiria que nenhum homem tirasse. Absalão foi o filho que foi lá e enganou e tomou o trono de Davi. Mas Davi não levava para esse lado. Davi sabia que quando Deus dá, Deus não retira. Exemplo disso é o dom. Dom que Deus dá, Ele não retira. Quantos músicos que estão hoje no secular que começaram dentro da igreja? Estão cantando aí. Katy Perry, Michael Jackson, começaram na igreja. Elvis Presley começou na igreja. Já viram Elvis Presley cantando Já Refúgio a Glória Eterna? Começaram aqui, irmãos. A eloquência que Deus me deu, Deus nunca vai tirar. Eu posso usar para o mal também. Mas uma coisa, Davi tinha certeza, o que Deus deu, Deus e Ele permitiria de novo. E Davi foi recolocado no trono, porque Absalão foi morto por Joabe. E Davi volta em Jerusalém triunfando e entrando em Jerusalém de novo, porque ele disse para a alma dele: eu ainda louvarei, ó alma, eu ainda louvarei ao meu Senhor. E eu quero te perguntar nesta noite: louvaremos ao Senhor ainda? Louvaremos ao Senhor ainda? Irmãos queridos, os traumas, eles aconteceram. Infelizmente, aconteceu. Mas se você está em Cristo, a Bíblia diz que você é nova criatura. Se você está em Cristo, irmãos, esses traumas só servem para construir. São tijolos que são colocados para você conseguir pular o obstáculo da falta de fé. Irmãos, é o que eu digo, quem não tem trauma? É o que o Lucas colocou para mim: pastor, não tem como, todo mundo tem trauma. E eu falei, sim, eu vasculhei minha vida e achei alguns. Mas eu sei que tem vidas aqui que sofreram muito. Eu sei que tem irmãos aqui que sofreram muito. E talvez você hoje reage de uma forma diferente, porque talvez não saiba que é um trauma que você viveu no passado. O jeito que você trata o irmão, o jeito que você trata o próximo, a indiferença que você trata o seu semelhante. Isso tudo pode ser tratado no Senhor Jesus. Eu quero te convidar, como a gente sempre faz ao longo de todos os cultos, é depositar a nossa confiança no Senhor. Ah, pastor, minha mãe foi terrível, eu apanhava sem precisar. Perdoe ela hoje em nome de Jesus. Ah, pastor, meu pai foi o cara que ficou com 1 milhão de pessoas, não tratou da família.
ame-o Ele cada dia mais. O ame. Pastor, mas isso é loucura. Não, é o Evangelho. Ah, pastor, tem que amar. É o Evangelho de Cristo. Ame, mostre amor por aqueles que te ofenderam. Eu quero que você ore. Eu quero te dar uma oportunidade de você falar com Deus. E de escrever uma nova história. Bruno? E de escrever uma nova história para a sua vida. Porque, irmãos, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novidade de vida. Novidade de vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Aleluias. Aleluias. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu quero te convidar a você orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. É uma oportunidade de você falar com Deus. É uma oportunidade de você começar de novo. Começar de onde você parou. Aleluias. Eu estou sentindo a presença do Senhor nesse lugar. O Senhor está falando com corações aqui. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E onde que você acha que você parou é hoje. Hoje é o dia de você dar um fim nessa história. E ter uma oração sincera no coração. Ter uma oração que parta do seu coração para o coração de Deus. Traumas aconteceram, é fato. Traumas, eles existiram. Mas hoje nós estamos em Jesus, amém? Hoje nós estamos em Jesus, amém? E eu quero te dizer que há um bálsamo em Gileade. Há um remédio em Gileade. Olha o que diz. Com seus olhos fechados, me ouça. Em nome de Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e males entre o povo. Este Jesus, o médico dos médicos, está aqui hoje para curar o seu coração atrito, o seu coração triste, o seu coração que ainda não conseguiu perdoar. Amém, Jesus. O Senhor quer curar hoje pessoas que foram abandonadas, que ainda não liberaram o perdão do Senhor. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Se concentre, irmão, se concentre em nome de Jesus. O Senhor hoje quer trabalhar em cada vida. E o que passou, irmãos, é passado, faz parte da vida passada. Porque nós estamos enraizados em Jesus. Nós somos conectados à videira de Deus. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Pai Santo, você ora por você, eu vou orar por toda a igreja. Senhor Jesus, o Senhor diz na tua palavra, a Bíblia diz que o Senhor percorria Galileia, o Senhor percorria as cidades curando. E eu quero declarar nessa noite aqui, Pai,
que há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. E Ele está aqui para curar feridas. Feridas que ainda estão abertas. Feridas que ainda doem. Feridas ainda que trazem tristeza. Ore pela sua vida espiritual. Ore pela sua vida sentimental. Libere palavras que possam perdoar aquele que te ofendeu, aquele que foi injusto com você, aquele que trouxe problemas para a sua vida, o pai que disse palavras que te ofenderam. Talvez o seu pai não tinha condição de comprar, talvez o seu pai não tinha condição de te dar. Ele te deu o melhor, foi o amor dele. E isso criou traumas para a sua vida. Mas hoje eu quero que você libere uma palavra de perdão. Libere, irmãos, porque não perdoar é beber o veneno, esperando que o outro seja atingido. Senhor, eu oro por esta igreja, eu oro por vidas, Senhor, eu oro por irmãos que guardaram mágoa, que trouxeram na sua história uma bagagem, que hoje estão sendo jogadas por terra em nome de Jesus. Bagagens que são pesadas demais para nós humanos carregarem. Mas Jesus disse que Ele levaria o nosso fardo, o nosso jugo, e nos daria um jugo de leveza, de graça. Eu quero que você ore em nome de Jesus.